Nós queremos dar as boas-vindas aos irmãos, que Deus abençoe nessa manhã, que a graça e a paz do Senhor possa estar sobre as nossas vidas e que nessa manhã a gente possa também estar aproveitando um pouco mais da palavra de Deus. Estamos sendo desafiados a conhecer Deus, a nos relacionar com Deus, a confiar na soberania de Deus sobre as nossas vidas. E hoje temos mais uma continuação muito importante também para nós. E eu espero que você possa estar separando esse tempo também para ouvir a voz do Senhor. Nós queremos orar pedindo que Deus abençoe as nossas vidas nessa manhã, para que Ele possa também trazer algo novo ao nosso coração, nos fortalecer também. Nós continuamos dessa forma, com a igreja fechada, com as transmissões, estamos aguardando as orientações para a próxima semana, mas queremos estar dessa forma, como Deus está permitindo também, não temos impedimento de ouvirmos Deus falar. E Deus tem falado conosco, e hoje também temos a oportunidade de mais uma irmã também trazer o estudo da IBD, a Rose. Então eu gostaria de orar, e depois nós vamos estar cantando juntos e participando nessa IBD nesse domingo. Senhor nosso Deus, te damos graças pela oportunidade da Tua palavra ser anunciada, e nós temos a liberdade também de ouvir o Senhor. Fala conosco, Pai. Usa os Teus servos, Senhor Deus, no louvor, usa, Pai, a Tua palavra, usa a Tua serva também, Deus, para nos ensinar, e que o nosso coração, Pai, os nossos ouvidos possam estar abertos, Pai, atentos à Tua voz, ó Pai. É o que suplicamos, Senhor Deus, e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós temos essa oportunidade, a irmã Rose vai estar trazendo o estudo, mas antes nós vamos estar cantando, louvando o Senhor através de um cântico, e depois ela vai continuar, então, trazendo também essa IBD para nós. Muito bom. Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Como estamos numa série que um grande és tu, sabemos que o nosso Deus é grande, grande em misericórdia, grande em amor, grande em graça, porque é pela graça do Senhor que estamos aqui, por tua graça, por sua misericórdia. Cantemos. Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade
que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor, aleluia. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Muito bom poder estar aqui com os irmãos, mesmo não sendo da forma que nós queríamos que fosse, né? Todos presentes, participando, unidos. Mas eu sei que da mesma forma, nós continuamos unidos, cada um nos seus lares. E é muito bom poder compartilhar este momento com os irmãos de estudo, de mais uma lição que nós podemos estar refletindo junto. Que Deus possa estar nos abençoando nessa manhã, nos dando a orientação dEle para o que Ele quer que venhamos a aprender com essas lições, né? Hoje nós vamos ver a lição número 15, que fala sobre providência de Deus. E neste momento eu gostaria de orar, pedindo a Deus que esteja nos abençoando nessa reflexão, nesse estudo, para que possamos estar tirando o melhor proveito da palavra de Deus. Então, oremos todos nós. Graças, Senhor, te damos nessa manhã, louvamos o teu nome e pedimos, meu Deus, que o Senhor possa estar abençoando ricamente agora que a sua palavra vai ser estudada, Senhor. Esteja nos abençoando a aprender. Espírito Santo, venha nos conduzir a conhecer mais a Deus e a amar a Deus através da sua palavra. Isso é o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Começando a nossa história, nossa lição de hoje, né? Quero começar, então, fazendo uma pergunta nessa manhã para todos nós, para mim, para você. Será que nós cremos realmente que Deus criou todas as coisas e as mantém? Ou será que algumas vezes nós pensamos que Deus se distraiu e não está vendo o que está acontecendo? Muitas vezes nós podemos ficar em dúvida, né? Ter dúvidas sobre tantas coisas que têm acontecido, sobre tantas tragédias, sobre tantas situações que muitas vezes nós não entendemos. Mas, como cristãos, como servo de Deus, como pessoas chamadas pelo Senhor, nós não devemos nunca deixar que essa dúvida tome conta do nosso coração, porque essa é uma situação inquestionável. Porque Deus tem todo o poder. Nós temos total certeza de que Deus é o nosso Criador, que Ele nos criou e que Ele nos mantém. Como Criador, Ele não deixou a sua criação
à sorte, né? Ele não deixou a sua criação entregue ao destino, de forma alguma. Ele cuida, ele protege, ele controla toda a sua criação. E esse ato divino, então, nós denominamos providência de Deus. Nós vemos alguns versículos que tem na nossa lição, que são sugeridos para que a gente possa estar conhecendo melhor o nosso Deus e aproveitando melhor o que a lição tem a nos ensinar. Então, nós vemos lá em Atos 17, 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendentes dele. E também em Neemias, só tu, Senhor, fizeste os céus, os mais altos dos céus, e tudo que nele há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo quanto há neles, e tu as preserva, a todos com vida, e o exército dos céus te adoram. Tem também o Salmo 104, de 1 a 35, nós não vamos ler agora, mas é sugestão da lição, e eu gostaria de incentivar os irmãos a estar lendo o Salmo 104, que também faz parte das sugestões de estudo durante a semana, porque ali tem muitas informações sobre o nosso Deus, sobre o que Ele faz, sobre o que Ele criou e como Ele mantém. Então, é muito importante a gente ler esse salmo também. E desses versículos que nós lemos, o que nós devemos aprender com esses versículos? Né? O que nós podemos aprender com esses versículos? Então, algumas anotações que eu fiz que foi importante para mim. Devemos compreender que Deus sustenta e mantém a criação. Deus cuida de cada detalhe, Deus cuida de cada necessidade. Deus jamais se esquece e Ele olha por cada situação. Muitas vezes a situação mais insignificante que nós achamos na nossa vida, Deus tem como importante. E jamais devemos ter medo de entregar essas áreas em orações, achando que é uma situação pequena, que é uma situação em que Deus não vai ter controle. Mas não, Deus se importa nos mínimos detalhes com tudo que Ele criou. Devemos crer que somente o Criador pode sustentar e manter o que criou. Nós temos uma soberba, muitas vezes, de achar que nós podemos controlar a nossa vida e controlar as situações que existem ao nosso redor. Mas isso é um engano terrível, porque desde o momento em que nós acordamos, Deus está nos sustentando com fôlego de vida, Deus está nos sustentando com livramentos e com o sustento que nós podemos ter a cada dia. Né? Deus é um Deus amoroso, que jamais deixa um minuto da nossa vida sem cuidado. Devemos respeitar a criação como o Criador a respeita. Deus tem total respeito por tudo que Ele criou, pela natureza, por nós. Né? E muitas vezes nós não cuidamos, nós não respeitamos aquilo que Ele criou. E eu acredito que isso deve trazer uma tristeza muito grande ao coração de Deus, quando nós não cuidamos daquilo que Ele criou com tanto amor. Mas nós temos um Deus, o nosso Deus, e o nosso Deus é poderoso. Não há outro Deus. Por mais que o mundo crie os seus deuses, só há um Deus verdadeiro. Só há um a quem merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelo seu poder e pela sua majestade. E esse Deus, Ele preserva. Esse Deus governa. E esse Deus coopera. Deus determina a manutenção do céu e da terra. E por que será que Deus sustenta e mantém o céu e a terra? Por que é tão importante para Ele?
Ele é o Criador. Muitas vezes nós criamos coisas e lidamos com uma certa tranquilidade, às vezes não damos o mero cuidado que aquilo merece, mas Deus não. Deus, em todo momento, Ele está cuidando. Por quê? Porque Ele tem todo o poder. Ele pode manter todas as coisas com o seu poder, com a sua palavra. Ele controla o universo e nada foge ao seu controle. Por mais que duvidem, por mais que digam que não, mas Deus controla todas as coisas e nada foge à sua ciência. Ele sabe de todas as coisas. A sua provisão, o seu cuidado por nós é o seu próprio testemunho, é o testemunho que Ele dá de si mesmo. Quem de nós já não sentiu a provisão de Deus no momento em que precisava? Quem de nós já não sentiu aquele medo de, a semana que vem, na segunda-feira, precisar de algo e no exato momento você sentiu a mão de Deus te trazendo aquilo que você precisava? Isso é para que as pessoas, é testemunho para que as pessoas saibam que nós temos um Deus que guarda, um Deus que nos cuida a todo momento. Uma ordem foi estabelecida nos reinos animal, vegetal e mineral. Deus cuidou dessas coisas, Ele colocou uma lei, Ele colocou uma ordem para que fosse seguida, e elas são seguidas desde o princípio. Desde que Ele as criou, nunca mudou. Certo que algumas delas hoje ficaram meio debilitadas pela devastação do homem, né? O homem tem feito muito mal à criação de Deus. Mas o que seria da criação se Deus não a mantivesse? O homem, como espécie, morreria. Ele não sobreviveria. Nós sabemos disso. O seu propósito preserva a nossa vida. Porque cremos que Deus tem todo o poder. Ele domina o universo, porque Ele é todo o poder. Então, na preservação, Deus determina a manutenção do céu e da terra, Ele controla o universo e nada foge ao seu controle. Uma ordem foi dada e estabelecida nos reinos, animal, vegetal e mineral, e essas leis são cumpridas até hoje. Seu propósito é preservar nossa vida. Por que Ele preserva a nossa vida? Porque Ele nos ama. Deus nos criou para a sua glória. E Ele nos preserva a nossa vida, para que o seu nome possa ser glorificado. Deus mantém a ordem, a existência da criação, conforme as leis que Ele mesmo impôs no princípio. Então, como eu disse, Deus determinou uma lei. E essa lei não foi extinta, essa lei não mudou, essa lei ainda continua para os animais, para o ser humano, para a natureza. Existe uma regra e Deus mantém cada coisa no seu lugar. O universo, as estrelas. Já imaginou se essas leis que Deus criou, por um momento elas deixassem de ter o controle de Deus? Pensa na tragédia que seria, na confusão que seria no universo. Mas Deus, na sua soberania, mantém cada coisa no seu lugar. Nada foge ao controle e à sua vontade. Sustentação e controle. Provérbios 8, 28. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra. Deus está sustentando e controlando ativamente todas as coisas criadas.
Eu acho lindo, porque quando a gente vê o céu, tem o seu limite aonde Deus determinou que as estrelas ficassem. Quando nós vamos à praia, a gente sabe que o mar tem o seu limite também, porque Deus estabeleceu o limite. Os alicerces da terra, quem sustenta a terra? Então, quando nós começamos a pensar em todas essas maravilhas, nós temos que crer que existe um Deus que cuida de tudo isso. Ordem da natureza é outro título que nós temos na nossa revistinha. Salmo 104:14. É Ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o seu alimento. É lindo isso, saber que Deus cuida da terra, que Deus cuida dos pastos para os animais, né? E também o cultivo do homem. Tudo o que a nação planta, até mesmo a nossa hortinha lá na nossa casa, é cuidado de Deus, é providência de Deus na nossa vida. Então agradeça, né? Se você tem a sua horta, se você gosta de plantar na sua casa. É maravilhoso quando a gente vê algo sendo retirado dali, que foi plantado pelas nossas mãos. Mas, antes de tudo, saiba que foi Deus. Cresceu, vingou, ficou bonita, porque teve um Deus ali cuidando daquilo. E isso é maravilhoso. Deus mantém a ordem da natureza, nos reinos animal, vegetal, mineral. A provisão e o sustento para a vida terrena depende de Deus. Então, jamais podemos cair no engano de pensar que as nossas mãos fazem alguma coisa. Se não é Deus nos dar saúde, se não é Deus prover um trabalho, se não é Deus abençoar, muitas vezes os nossos patrões, né, a nossa empresa, nós vamos ficar à mercê e não vamos ter esse sustento. Então, nós precisamos dar a honra a quem merece honra, que é o nosso Deus. Prevenção da vida, Salmo 139:16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Isso somos todos nós. Antes de nascermos, Deus já estava escrevendo os nossos dias. Deus já estava escrevendo os sonhos e os propósitos que Ele tinha para a nossa vida. Então, nós precisamos pensar nisso. Nós somos amados. Não importa se outras pessoas não veem esse valor em nós. Deus vê importância na nossa vida. Deus nos ama a esse ponto de ter cuidado de nós no ventre da nossa mãe ainda. Então, dê valor à sua vida, dê valor ao que você é, porque você é precioso, é preciosa para o Senhor. Deus preserva a vida dentro do seu propósito estabelecido. A vida está submissa ao controle de Deus. A qualquer momento, a nossa vida pode ir como uma neblina. Mas é Deus que determina, é Deus que guarda, é Deus que protege. Então devemos viver da melhor forma, sabendo que Deus está no controle da nossa vida. Deus tem o governo. Deus governa o mundo para garantir o seu propósito. Todo mundo é governado por Deus. Nada do que existe neste mundo tem o seu próprio governo. Deus garante o governo de cada uma dessas situações do mundo. Ele governa todas as pessoas. Por mais que a pessoa não creia em Deus, por mais que a pessoa não saiba quem é Deus, mas, como a palavra fala, o sol vem para os bons e para os maus. Mesmo que a gente não conheça Deus, Ele está ali no controle. Ele cuida de cada um de nós. Deus usa a sua onipotência para governar. Então a gente fica pensando, como pode governar um mundo todo
Deus ouve todas as orações, Deus vê todas as situações. Quantos países existem no mundo? Quantas cidades? Quantos povos? E quantas situações? Mas Deus, na sua onipotência, no seu poder, Ele não se perde em nenhuma dessas situações. Muitas vezes nós nos perdemos nas situações dentro dos nossos lares, quando existem muitas situações em que dependem das nossas mãos, a gente acaba se perdendo e deixando que algumas delas vacilem. Mas Deus não. Deus é poderoso e Deus cuida de cada detalhe. Ele jamais vai se perder no governo dele. Sabedoria e santidade são as marcas do seu governo. Tudo o que Deus faz é diante da sabedoria e da santidade. Nunca Deus vai criar uma situação ou nunca Ele vai permitir algo se não estiver dentro da sua sabedoria e dentro da sua santidade. Por isso é que nós precisamos conhecer muito a Deus, buscar em conhecer a Deus a cada dia, para que a gente saiba como que a sabedoria de Deus age, como que a santidade de Deus age, para que a gente não caia no erro de condenar alguma situação que não é do nosso agrado, muitas vezes acontece na nossa vida, e a gente julga Deus, a gente condena, diz, Deus não me ama, Deus não está vendo essa situação. Nós precisamos ter cautela nisso, cuidado nisso, porque a palavra de Deus diz que Deus é sabedoria e Deus é santidade. Então, jamais Ele vai cometer um erro na sua criação e no seu governo. Deus governa universalmente suas criaturas. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Quantas vezes, a gente faz planos? Esse ano mesmo, quantas pessoas fizeram planos, de tantas coisas, de um emprego novo, de uma casa, de um carro, de terminar uma faculdade, viagens, talvez, se dedicar mais à família, ao lazer. Mas as situações, as circunstâncias fizeram com que todos os nossos planos fossem mudados, E a gente sabe que Deus está no controle de todas essas situações e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Conforme a sua vontade, Deus opera no mundo e entre as pessoas individualmente. Então, quantas pessoas estão sofrendo no mundo essa pandemia, essa situação? Mas em cada casa Deus está trabalhando de uma forma. Na minha casa Deus está agindo de uma certa forma com essa situação. Na casa de outras pessoas, provavelmente Deus está tratando outras coisas, Deus está estabelecendo outras coisas, Mas na vida de cada um, nós estamos vivendo uma situação global, onde Deus tem um controle universal. Mas dentro de cada um de nós, Deus está trabalhando de uma forma diferente. Deus domina universalmente com onipotência infalível. Como desde o começo do estudo nós estamos falando, Deus não falha. Ele não erra, e nada sai fora da sua mão. Em Salmos 66, 7 diz, Ele em seu poder governa eternamente, é para sempre. Não vai ter uma hora que Deus vai se cansar de governar. Tudo que Ele estabeleceu no começo vai continuar acontecendo, porque Ele estabeleceu. Os seus olhos vigiam as nações, e não se exaltem os rebeldes. Os governos pensam que eles estão fazendo as suas estratégias, Mas se Deus der um basta, nada acontece. Porque o poder não é deles, o poder é do nosso Deus. Não somente um indivíduo está sujeito à vontade de Deus, mas também as grandes nações. O nosso país está nas mãos de Deus, Nós não entendemos o que Deus quer do nosso país, o que Deus está trabalhando,
Mas nós temos que confiar de que Deus está fazendo o melhor. Deus dirige com sabedoria e santidade. Então, eu confio muito nisso, nos planos de Deus na minha vida. E eu acredito que cada um dos irmãos que já tiveram o privilégio de ter o amor de Deus manifesto na nossa família, como proteção, como sustento, sabe que esse Deus age sabiamente e com santidade, né? Os planos divinos são projetados e executados em favor do bem daqueles que o temem. Então, você teme o Senhor? Você ama o Senhor, você ama a sua lei, você ama a sua palavra. Então, Ele vai estar projetando planos de bem para você. Por isso que é muito importante a gente estar buscando fazer a vontade de Deus. Nós não vamos ser perfeitos neste mundo. A gente já sabe que perfeito foi só o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós devemos estar buscando a santidade a cada dia. Buscando vencer aquelas fraquezas, vencer aqueles pecados que muitas vezes nos afastam de Deus. Temer ao Senhor, amar ao Senhor, é deixar essa vida de erro para trás. E a cada dia buscando melhorar. A cada dia estar entregando áreas da nossa vida ao Senhor, para que esse Deus que é santo, para esse Deus que age em santidade, também esteja transformando a nossa vida numa vida santa. No nosso estudo tem cooperação. Vamos ver como que é a cooperação de Deus. Deus direciona as leis da natureza para os seus propósitos. Depois nós vamos ver cada item desse separadamente. Ele dá ordem para as leis da natureza. Uma ação coordenada de Deus sustenta a vida dos animais. Então, Deus tem uma lei aonde Ele sustenta, aonde tem as cadeias alimentares, aonde Ele determinou a alimentação de cada animal, como que seria, quantos seriam. Tudo isso foi determinado por Deus. Situações e circunstâncias servem ao objetivo de Deus. Nada do que acontece é por acaso. Tudo é determinado por Deus e tem um porquê. As coisas não acontecem de qualquer forma, né? Nós não temos uma pandemia pelo acaso ou pelo descuido. Existe um propósito. Então, Deus, que é soberano, sabe o começo, o meio e o fim de toda essa situação. Deus pode tomar a lei da natureza e direcioná-la para executar algum propósito. Já fez isso algumas vezes para que o seu povo voltasse a Ele, né? Quem poderia imaginar que Ele faria uma coluna de fogo no deserto, né? E uma nuvem cobriria o seu povo? Então, essas situações que Deus deixou registrado na palavra de Deus, coisas que para nós é sobrenatural, né? A gente não consegue mensurar o tamanho dessa grandeza, o tamanho desse poder, mas Deus deixou registrado todas essas situações para que a gente aprendesse a colocar isso em prática na nossa vida. A cada dia, Deus pode agir poderosamente nas nossas vidas também, hoje em dia, né? Algumas vezes Deus vai agir com atos milagrosos e sobrenaturais, mas na maioria das situações vai usar os meios naturais e normais estabelecidos por Ele. Então, muitas vezes, Deus cura. Deus faz situações miraculosas, faz, sobrenatural, também faz, porque Ele é todo poder. Mas existem situações em que nós estamos colocando em oração para que Deus faça, mas isso é obrigação nossa. Então, existem situações na nossa vida que não depende de Deus, depende de nós. E Ele não vai interferir em atos
da nossa vida, situações da nossa vida, que são responsabilidades nossas, né? Situações em que nós erramos e depois nós não queremos passar pelas consequências, Deus não vai interferir. Porque nós sabíamos como deveríamos ter feito para não sofrer as consequências e não fizemos, né? Então, muita sabedoria em tudo que a gente vem fazer na nossa casa, na nossa família, na nossa vida espiritual. Deus ordena que as leis naturais se cumpram. Nenhuma delas vai falhar, porque é a ordem do Senhor. Salmo 148, eu vi na NVI, porque eu gostei do texto, da forma que foi traduzido. Relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que Ele, nosso Deus, determina. Então, eu achei incrível isso, porque a ciência tenta mostrar como são os relâmpagos, os granizos, a neve, porque acontece a neblina. Aí vem a palavra de Deus e nos ensina que é Deus que determina isso, que é Deus que cria, que é Deus que faz, né? Então, é tão maravilhoso a gente ver a forma de Deus trabalhar com a sua criação, com tudo aquilo que Ele criou, que a gente fica emocionado de ver o Deus que a gente serve. As leis naturais, chuva, vento, neve, são movidas por Ele, né? Por mais que a gente causou um mal danado ao nosso mundo, né, ao universo, muitas coisas têm acontecido por causa do descaso do homem com o nosso mundo, né? A gente prejudicou muito o nosso mundo, mas mesmo assim as leis do Senhor não mudam, né? Claro que vamos sofrer as consequências do nosso erro, do nosso descaso, mas o que depende dele não muda. Deus sustenta a vida dos animais no mundo. Tudo que existe e tudo que deixou de existir também foi porque Deus determinou, né? Por mais que a gente pense em outras coisas, mas Deus é o foco, Deus é o responsável por todas as coisas. Todos eles esperam em ti para que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abre a tua mão e saciam-se de coisas boas. Salmo 104, 27. Olha o cuidado de Deus, né? Coisas boas. Como é bom saber que o nosso Deus tem coisas boas para nos dar. Mesmo nós sendo infiéis, mesmo nós sendo tão falhos, Deus continua sendo fiel e Deus continua nos dando aquilo que necessitamos. Então isso é maravilhoso. Eu fico radiante, assim, emocionada de ver o amor de Deus para conosco. A própria cadeia alimentar natural é exercida mediante a ação ordenada de Deus. Então, eu não gosto muito de ficar vendo o Discovery ou então esses outros programinhas que mostram sobre a vida animal, né? Porque a cadeia alimentar é uma coisa assim que me choca. Não gosto muito de ver animaizinhos matando outros para sobreviver. Mas a gente sabe que isso foi determinado por Deus. Faz parte da cadeia alimentar dele, faz parte daquilo que ele precisa para se nutrir. Mas Deus também estabeleceu a quantidade, né? Você não vê aí uma chacina. Geralmente eles matam, comem para a sua sobrevivência apenas. O homem é que tem mania de fazer arrastão na praia, trazer peixes que não vai, né, ser além da necessidade dele, né? Os animais não, os animais regem a lei de Deus e cumprem essas leis. Deus usa as circunstâncias naturais da vida. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer, né? Então a gente pode ver quando o povo ia sair, né? Deixaram o Egito.
como Deus controlou o coração de Faraó. A palavra de Deus diz que Deus endureceu o coração dele, né? E depois deu outra ordem e determinou que o seu povo fosse liberto. Então, Deus rege as pessoas, as atitudes, as situações, como Ele quer. Mas tudo tem um propósito, não é um capricho de Deus. A gente não pode dizer que Deus é caprichoso e, de repente, Ele toma algumas decisões e faz porque Ele pensou assim. Não. Sempre tem um fim. E esse fim é sempre o seu propósito. Desde a criação do mundo, Deus tem um propósito, salvar a humanidade. E todas as coisas que acontecem levam para esse fim, para esse propósito de salvar a humanidade, de trazer as pessoas a conhecer a Deus, o amor de Deus, o poder e a sabedoria de Deus. Situações, circunstâncias ou até aparentes fatalidades podem servir para um objetivo maior. Quantas vezes nós já ouvimos falar de famílias que foram salvas depois da tragédia de um familiar, né? Muitas vezes, numa cidade, pessoas são levadas a Cristo depois de uma grande tragédia, depois de uma grande fatalidade. É difícil, muitas vezes a gente não entende, principalmente quando é na nossa família, quando é na nossa situação, nós não entendemos muito bem, né? Como Deus pôde fazer isso? Mas Deus olha sempre o melhor, a visão do Senhor, o olhar do Senhor é diferente do nosso. Nós sempre olhamos o nosso nível, Deus não, Ele olha por um todo. E nós precisamos confiar nisso, aprender a confiar nisso, de que nossa visão é limitada, mas a de Deus é infinita, né? Então, irmãos, como filhos de Deus, nós temos a confiança de que servimos a um Deus ativo em todo este universo. Nada se perde. O qual Ele promove o bem maior daquilo que lhe pertence, conforme a sua perfeita vontade. Deus tem uma vontade para nós. Deus tem um sonho para nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus criou cada coisa pensando em nós, pensando no nosso bem, pensando no nosso bem-estar, né? Desde a criação, desde que Ele criou o homem. No Éden mesmo, Ele já criou as árvores, Ele criou os animais, Ele criou homem e mulher para que um fizesse a felicidade, um fizesse a companhia do outro. Então, Deus pensa nos mínimos detalhes da nossa vida. Nós precisamos aprender a trazer Deus para a nossa vida, para aqueles detalhes em que a gente acha que é tão pequenininho. Mas para Deus não é, porque foi Ele que criou, foi Ele que colocou na nossa vida, foi Ele que estabeleceu tudo o que existe, né? Eu gosto muito desse versículo em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O Senhor sabe. O Senhor sabe o meu amanhã. O Senhor sabe o meu futuro, né? E a palavra de Deus diz que Ele faz tudo para o meu bem. Quando algo não dá errado, o que aconteceu? Fui eu que tomei uma decisão errada, fui eu que me precipitei em alguma situação, sem perguntar a Ele, sem buscar saber se aquilo era bom ou não. Então, as consequências vêm, e muitas vezes a gente coloca a culpa em Deus, por algo que aconteceu. Deus criou o homem com infinita sabedoria, porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. E quando Deus criou o homem, Ele colocou inteligência, Ele colocou sabedoria no homem, para que o homem usasse isso. Mas o que nós fizemos com isso? Quando o pecado veio ao mundo, nós passamos a usar todos
esses bens que Deus colocou em nós, alguns para o mal. Homens com tremenda sabedoria, que era para trazer para o reino, hoje estão criando bombas, estão criando vírus. Então, a gente não pode colocar a culpa em Deus sobre coisas que estão acontecendo, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né? As nossas atitudes trazem consequências. Então, existem tragédias, existem situações, o nosso mundo muitas vezes parece um caos, sim, mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo poderoso. Nós é que falhamos. Nós é que deixamos que o mal tomasse conta de muitas situações na nossa vida. E hoje nós sofremos as nossas consequências. Não é? Deus é um Pai amoroso. Deus nos deu um mundo e nesse mundo Ele tem buscado nos dar sempre o melhor. Mas a consequência de tanto mal, de tanta maldade que existe aí, tem recaído até mesmo sobre nós. Né? Mas devemos confiar nesse Deus, porque esse Deus é um Deus amoroso. Esse é um Deus que supre todas as nossas necessidades. E devemos saber que Ele não vai falhar. Enquanto nós tivermos vida, enquanto Ele mantiver a nossa vida aqui, o controle vai estar nas suas mãos. O controle vai estar totalmente na mão do nosso Deus, porque Ele nos ama e Ele nos prometeu esse cuidado. Então, nós precisamos confiar no Senhor. Eu gostaria de orar agora com vocês, para terminarmos esse tempo de estudo, esse tempo de reflexão, onde podemos aprender um pouquinho mais do nosso Deus, dos atributos do nosso Deus. E eu espero que você continue estudando esses versículos que foram dados como sugestões, né? Não para só aqui não, busca conhecer mais, porque quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais a nossa vida é transformada. Certo, meus irmãos? Então vamos estar orando e agradecendo a Deus por este momento. Pai querido e amado, te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra. Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, meu Deus. Pelo seu governo, pela sua cooperação, meu Deus. Pela sustentação de tudo aquilo que o Senhor criou. Continua, Senhor, nos dando entendimento, sabedoria, meu Deus, para entender todas as coisas que o Senhor faz. E nos dá, meu Deus, entendimento para ver a sua grandeza, para confiar no seu poder, meu Deus, e jamais duvidar daquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Eu oro e agradeço neste momento por cada vida que estava aqui estudando, Senhor, e meditando nessa palavra. Que o Senhor possa estar abençoando ricamente a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um ótimo dia e que Deus continue te abençoando.